Fala galera, beleza? Vou mostrar para vocês como instalar o CentOS na máquina virtual utilizando o VirtualBox, beleza? Então vamos aqui em novo, vamos escrever um nome aqui, vou selecionar o tipo aqui, eu vou colocar Linux e a versão vamos colocar outro Linux porque não tem nessa lista, certo? Como a minha máquina tem 2 GB, dá para colocar 1 GB, beleza, para funcionar. O Linux você não precisa de muito, não precisa de 3, 4 GB, mas 1 GB para ele rodar legalzinho é bom. O Windows já precisa de uns 2, de uns 4 GB para funcionar legal, mas 1 GB para ele tá perfeito. Então vamos avançar, criar um novo disco, VDI mesmo, certo? Dinamicamente alocado para que ele possa utilizar o meu HD também para se precisar de mais espaço além dos 8 GB. Avançar aqui, beleza. Bom, criamos a preparação. Antes de iniciar já a instalação, temos que fazer algumas coisas. Vamos aqui em configuração, por exemplo, sistema, processador e habilitar isso daqui. Esse recurso ele consegue enxergar o kernel da minha máquina, senão na hora de instalar o Linux, o CentOS, ele vai procurar o Linux da minha máquina e não vai conseguir achar. Então vai dar problema, ele vai dar pau, entendeu? Porque ele não vai conseguir achar o Linux da minha máquina. E aí ele vai dar problema mesmo. Vamos dar um OK aqui. Pronto, a preparação já está feita. Agora vamos iniciar, né? Vamos clicar, dar 2 cliques aqui para ele começar a fazer a instalação. Ah lá, ele está perguntando se eu quero utilizar o meu disco, o meu leitor de disco, mas eu fiz o download da ISO, então eu vou clicar nessa pastinha. Tá carregando aqui a Live CD que eu fiz o download. Já achou, vamos iniciar. Deixa eu aumentar aqui. Pronto, ele está iniciando. Esse boot que está falando aqui, ele é muito bom até para quem tem Windows, porque ele vai me dar uma área de trabalho do Linux temporária para que eu possa utilizar. Então ele enxerga até o Windows. Se for algum vírus, algum arquivo malicioso, você consegue deletar pelo Linux. Ou então, vamos supor, o Windows deu pau mesmo, para você resgatar seus arquivos, você consegue resgatar por ele, entendeu? Por isso que ele é muito bom. Mas como nós queremos instalar, vamos vir aqui em Install. Ele vai carregar aqui os drivers. É normal, ele demora um pouquinho. Ele está puxando tudo para fazer os testes para ver se sua máquina aguenta. Beleza, ele terminou de checar os arquivos, aí ele vai aparecer essa tela para você, certo? Então a gente vai clicar primeiro em Next. Aqui ele vai perguntar o idioma, qual o idioma que eu desejo, português Brasil, certo? A não ser que você seja de Portugal, mas como estamos no Brasil é português Brasil, vamos avançar. ABNT2 sempre, porque senão alguns acentos não funcionam, tem que ser a ABNT2. Avançar. Aqui ele está perguntando se eu quero armazenar num tipo básico ou então se eu quero armazenar em locais específicos para que eu possa fazer um upgrade depois, mas por enquanto vamos usar o básico mesmo. Vamos avançar. Ele ainda brinca ali, fala, se você não sabe qual das duas opções usar, provavelmente será aquela abaixo que você está solicitando. Sim, descartar. Está examinando aqui. Está carregando. Olha lá, carregou. Perguntando o nome da máquina. Vamos colocar aqui teste. Mesmo nome da preparação lá. Teste underline aula. Opa, não pode ter. Então vamos teste aula tudo junto.
Vamos avançar aqui, certo? Beleza. Aqui ele está perguntando aonde que eu tô, que é São Paulo. Vamos avançar. Senha de root. O que é o root, pessoal? O root é assim, no CentOS isso não acontece, mas por exemplo no Ubuntu você tem 3 níveis de usuário. Você tem o usuário comum, que é um que eu vou criar no nosso CentOS. Tem o usuário administrador, que é um que você coloca geralmente no começo, que ele tem poder de instalação. Ele não consegue mexer em certos tipos de arquivo, mas em instalação e algumas coisas ele faz. E tem o root. O que é o root? O root, ele é um usuário badass, assim, né? Badass, que nem o povo fala. Ele é o melhor. Então, ele pode fazer tudo na máquina, tudo. Então, ele é como se fosse o super administrador que nem tem no Windows, que muita gente não sabe. Tem um jeito de acessar esse super administrador no Windows que ele mexe em tudo. Às vezes, não sei se já aconteceu com vocês, de vocês forem fazer alguma coisa no Windows e aí ele fala, você não tem permissão, mas você fala, pô, eu sou administrador. Mas é porque é um sistema de defesa. Então vamos lá, colocar uma senha aqui. Vou colocar uma senha fácil só pra mostrar pra vocês, né? Deixa eu ver. Teste. Opa, peraí. Teste 1, 2, 3. Teste 1, 2, 3, certo? Então vamos avançar aqui. Ó, ele nem mesmo assim ele me avisa, ó, sua senha é fraca. Porque ele sabe que um root é uma coisa muito importante. Vamos lá. Então, aqui é os meios que você tem para criar um usuário. Tem como você, por exemplo, utilizar todo o espaço, substituir o sistema Linux que está sendo instalado, reduzir o sistema atual, usar o espaço livre. Então, assim, se você quiser fazer um dual boot na sua casa, o melhor mesmo é você instalar o Windows primeiro e depois você instalar o Linux. Mas quando você instala o Windows, já deixa um espaço vazio. Porque assim, quando você instala o Linux e depois instala o Windows, um não enxerga o outro. O Windows é egoísta, ele não deixa iniciar o Linux. Você vai ter que digitar por comando, por exemplo. Agora, se for ao contrário, por exemplo, você instala primeiro o Windows, quando você instala o Linux, ele já acha o seu Windows e pergunta ainda, quer que eu instale ao lado? Tipo assim, quer que eu instale junto com ele? E ele ainda cria um menu no começo que chama Grub, que você consegue ver, você consegue escolher qual você quer iniciar. Como o usuário comum geralmente, ele já usa esses tipos aqui personalizados, automático. Mas como a gente é um usuário meio intermediário, vamos usar criar layout personalizado, que aí eu vou explicar para vocês cada partição do Linux. Que o mais pega na instalação do Linux que o povo fala, pô, tem aqueles negócios lá, é a partição. E não é difícil, é só você entender para que serve cada coisa. Vamos avançar aqui. Ele está examinando aqui. Olha lá, eu tenho um livre 8 GB que foi o que eu escolhi lá atrás, certo? Então vamos fazer assim. Primeiro, o mais importante de todos, que é a primeira que eu vou criar, é a barra. O que é a barra? A barra é como se fosse o disco C do Windows. Ele é onde fica armazenado todos os arquivos de configuração, de instalação do seu Linux. Então eu vou colocar a barra aqui. Como o nosso Linux só vai ter 8 GB, eu vou ter que separar ele muito bem. Então deixa eu ver. Vou colocar 2,5 pra barra. Não, vou colocar 5, vai. 5, não, 2,5. 2,5 porque é melhor. Porque ainda vem a home, então é melhor 2,5. Tamanho fixo, certo? Vou dar um OK aqui, ele vai criar. Vamos escolher outro. Agora a gente vai criar a swap. O que é swap? A swap ela é um tipo de gerenciamento utilizando uma memória virtual entre os discos, tanto a home quanto a barra. Então ela é legal ter o mesmo tanto da sua memória. Como minha máquina aqui tem o tanto da memória, é 1 GB que eu escolhi lá atrás, vou colocar 1 GB aqui também. Vou dar um OK. Bom, agora
assim, geralmente quando eu crio também a temp e a var. Que o que é? A temp é aquele arquivo temporário que vai ficar armazenado, tal. E a var é onde ele armazena as variáveis do Linux. Só que como estamos lidando com pouco espaço, porque é uma máquina virtual, vamos criar só esses três, não tem problema. Dependendo da distribuição dá problema. Mas no nosso caso aqui, não tem problema criar só esses três, entendeu? Porque como é só para teste, só para demonstração, então eu vou criar só essas três, ele não vai dar problema, ele vai funcionar direitinho. Vou dar um OK aqui. Vou deixar esses 91 livre que não vai fazer falta, então ficou assim. 2,5 na barra, que a barra é onde fica o sistema. 1000 para swap, que é o que faz a transição entre os dois, é tipo uma memória lógica. E o resto para home, o que sobrou para home. Vamos avançar aqui. Ele está perguntando se quer formatar, se tem problema. Não, pode formatar. Beleza, pode alterar, não tem problema. Muito cuidado nessa hora, hein, pessoal, se vocês estiverem fazendo uma máquina real, para não escolher nenhuma partição errada, para não perder nada. Como aqui não tem perigo, é na máquina virtual, então eu avancei meio sem ler, mas eu já sabia o que significava. Ele está checando aqui, está criando as partições. Aí beleza. Perguntando aqui se eu quero alterar o dispositivo, gerenciador, não, beleza, tudo certo, vamos avançar. Pronto. Agora está começando a instalação do CentOS. Ele vai demorar um pouco, ele vai calcular o tempo e tal, e aí quando ele voltar nós voltamos com o vídeo, beleza? Bom galera, terminou aqui. Agora ele está falando aqui, ó. Instalação completa, parabéns. Vamos clicar em fechar aqui para ele reiniciar. Ele vai reiniciar a máquina aqui. Será que ele não reiniciou? Deixa eu reiniciar na mão aqui. Reiniciar. Tá reiniciando, vamos ver. Ele voltou para essa tela porque como se nós não tirássemos o CD, certo? Então pera aí. Deixa eu desligar a máquina aqui. É igual uma máquina, pessoal. Essa máquina virtual funciona igual máquina. Então, se a ISO tiver lá ainda, ele não vai pular a ISO, ele vai sempre subir a ISO. Então, pera aí, vamos ver. Vou vir aqui, ó, configurações, certo? Como é que foi? Vamos vir aqui, ó, em armazenamento. Tá vendo que tá a live CD aqui? Senão ele vai sempre subir com isso daqui. Então vamos remover ela, dar um OK aqui e vamos iniciar a nossa máquina. Vamos ver se deu tudo certo. Tá demorando um pouquinho. Olha lá, ele está iniciando o CentOS 6. Carregando. Tá subindo lá, ó, 6.8, que é a última versão do 6 que tem. Já tem a versão CentOS 7, só que eu peguei a 6 porque a 7 ela já exige um pouco mais, igual o Windows 10, entendeu? A 7 ela pede pelo menos no mínimo 2 GB
e o sistema ele só é 64 bits, então essa máquina não ia rodar. Então eu escolhi a versão 6.8, que ela é mais compacta, ela não precisa de tantos recursos, só que ela ainda está sendo continuada, ela não foi descontinuada ainda, porque quando lançou o 7 ela estava na 6.4 e já está na 6.8, então ela continua sendo atualizada para aquelas máquinas inferiores, né? Eles fizeram o 7 que nem o Ubuntu. O Ubuntu, a versão 12, ela funciona redonda em qualquer máquina, pode ser qualquer hardware. Agora a versão 14 é a mesma coisa, ela já pede 2 GB, é 64 bits, então ela não roda bem em 32. Então é por isso que eu escolhi a versão 6. Tá finalizando. Bora, filho. Terminar de carregar logo. Tá terminando aqui. Oh, maquininha lenta. Precisava dar um upgrade nessa máquina. Mas por enquanto é o que a gente tem. Então, bora tocar o barco pra frente. Lá ele tá iniciando, tá checando o Linux. Toda vez que ele liga, ele checa tudo. Checa os componentes para ver se está funcionando. Tá iniciando aqui. Demorando um pouquinho, mas é por causa da minha máquina. Olha lá. Essa é a tela inicial do Linux. Ele falou bem-vindo. Vamos avançar aqui. Perguntando se concorda com a licença, né? Certo? Que é o usuário, o primeiro usuário que eu vou colocar, que é um usuário não administrativo. Ó, ele já fala aqui, ó. Deve criar um usuário normal para uso não administrativo, como eu expliquei no anteriormente. O CentOS ele só tem 2 níveis, então eu vou criar um usuário normal aqui. Vou criar, deixa eu ver, criar um usuário UNIP aqui, UNIP, senha UNIP 2017, UNIP 2017, certo? Vou avançar aqui. Quem está perguntando, dia 8, tal, 5h49, certo? Dia 18, perdão. A hora, sincronizar através da rede, isso é muito importante para ele pegar via internet as configurações. Isso é normal, ele sempre dá esse erro mesmo, é normal, que é o KDump, é normal dar esse erro. Vamos dar um OK aqui, concluir. Tá carregando aqui, já dá para ver o ponteiro. Essa é a tela inicial do CentOS. Aí. Essa é a tela inicial, pronto. Instalamos o nosso Linux. É bem bonita a imagem, ó. Tem tipo uns brilhos aqui. Aqui tá o usuário tal para digitar a senha. E essa é a nossa cara inicial do CentOS. Bom, vamos lá, gente. Vamos entrar em aplicativos agora. Depois de aplicativos, vamos lá em sistemas e no terminal. Vamos lá, eu tenho que ir no terminal. Nesse terminal, vamos logo digitar SUroot. Esse SUroot que é para mudar a senha, mudar de usuário no terminal, no caso. Agora vai pedir a senha. A senha vamos colocar assim. Não, no caso é Add User João. Vou colocar o nome do João.
E no próximo vamos colocar a senha, ou seja, vamos colocar o password. O password que é um comando para adicionar ou alterar senhas no Linux. Vamos colocar password João também. Bom, vamos pedir uma nova senha. Beleza, registrando essa senha. Nova senha. Vamos lá. Vamos colocar password root. Vamos dar a senha para usar o root. Vou digitar uma nova senha. Beleza, vamos lá. Vamos colocar. Vamos instalar. Primeiro vamos instalar. Já o comando não foi encontrado, vamos instalar yum. Instala MC. Esse MC para que serve? É um programa que faz a navegação entre as pastas no terminal. Vamos lá, está configurando o processo de instalação. Instalando as pastas no terminal. Vamos lá, pessoal. Esse processo costuma demorar um pouquinho. Não digo muito tempo, assim, alguns minutinhos, mas bem poucos, assim. Vamos lá, instalando assim as pendências. Vamos executando a verificação de transição. Uma package MC, vamos lá. Correto sim, o tamanho da prestação. 35. Package, correto sim. Vamos lá, executando a transação. Beleza. Vamos lá. Os pacotes, como vocês veem, já foram baixados. Dentro dessas pastas, você já está instalando agora. Está executando a transação. Beleza, está instalado. Concluído. Aí, fechado, pessoal. Agora vamos colocar, pessoal, no caso, não, vou fechar, pessoal, agora. Bom, como ele foi instalado, vamos colocar MC, que é para ir diretamente para as pastas no terminal. As pastas no terminal vão procurar por password. Vou colocar por password. Vamos ver, gente, aqui, pessoal, vamos lá. Password, achei. Esse password o que é? É onde é armazenado as informações dos usuários, como numeração única, a que o grupo ele pertence e permissões que possui. Aqui estão vendo que é o password. Passando password. Passando. Agora vamos para a pasta Shutdown. Esse Shutdown é onde fica armazenado a senha criptografada dos usuários. Vamos passando por aqui. E agora vamos para a próxima pasta, que é o Group. Vamos diretamente procurar o Group. Esse Group, vamos procurar aqui. Group, achei. O Group é aqui. O que esse Group ele é onde fica armazenado as informações do grupo e os usuários pertencentes a esses grupos. Aqui vamos passando. Beleza. A gente vou colocar SU root. Lembrando que esse SU root ele é para mudar de usuário no terminal. Vou colocar uma senha aqui agora. Vou colocar, no caso, MC que faz mesmo, é o programa que faz, né, a navegação de pastas no terminal. Bom, beleza, vamos procurar aqui. Beleza, digitar ls-la, que vai mostrar os arquivos dentro da pasta. O que faz esse comando? Ele checa as propriedades do arquivo e verifica quem é o dono, quem tem permissão. O shmod, no caso desse hmod, só esse shmod serve para mudar o tipo de permissão da pasta. Mas, por exemplo, esse número 771. O primeiro número é quem é o dono. O segundo são as permissões dos usuários. E o terceiro número é o grupo. Ou seja,
esse número inteiro, assim, todos têm permissão. Vamos lá agora, uma pasta, que é uma pasta sem arquivo, vamos lá, arquivo, que é uma pasta, beleza, pasta sem título, beleza, SA, vai checar as propriedades do arquivo, verificar quem é o dono e quem tem permissão, digitando esse chão. Vamos lá, digitar esse chão, ele serve para quê? Para mudar. Quem é o proprietário da pasta? Ele mudou. Vamos digitar LSA. LSA para checar as propriedades do arquivo. Vou ver aqui, criar uma nova pasta. Agora eu posso ficar sem título. E beleza, vamos agora para próximo passo. Vamos ver aqui, as pastas são criadas. Pasta criada, no arquivo. Vamos lá. Agora vamos colocar um comando para deletar o usuário. Não errado, user del João, no caso se chamaria João. E beleza. Então, logo após você deletou o usuário, logo após você deleta o usuário com esse próprio comando, user del João. E é isso, pessoal.